Bem-vindo a mais um aulão dos destravados. Hoje eu vou te mostrar que a autoestima e a comunicação confiante andam, juntinhas, e vou te ensinar algumas técnicas para melhorar sua autoestima, sua autoconfiança e, consequentemente, sua comunicação confiante. Aqui no Destrava a gente sempre fala que ser um comunicador confiante é uma habilidade que se aprende. Qualquer pessoa pode melhorar a comunicação e usar esse superpoder para ser protagonista da própria vida. E para se tornar um comunicador confiante, é muito importante que você olhe com carinho para quem? Para sua autoestima. Antes de entrar na autoestima, eu quero falar um pouco sobre autenticidade. A autenticidade está diretamente ligada à autoestima e é fundamental que você tenha uma comunicação autêntica. Você tem que ser você. E fica difícil ser você quando a autoestima está em baixa. As pessoas com baixa autoestima tendem a querer imitar as outras porque elas sempre acham que as outras são melhores do que elas. E isso acaba comprometendo a qualidade da sua própria comunicação. Além da gente ter uma comunicação confiante, é muito importante que a nossa comunicação seja autêntica. Você tem que fazer exercícios, estudar e treinar para melhorar sua comunicação, mas sempre levando em consideração quem você é, a sua forma de se expressar, sem ficar copiando os outros. Na verdade, você até vai passar pela fase da cópia e depois vai passar para a fase da autenticidade. Como assim, Carol? Você tem que buscar referências de bons comunicadores para observar como eles falam, como eles usam a LC, a linguagem corporal. Depois de observar bastante comunicadores diferentes, você pode começar a imitar os seus preferidos um pouquinho quando você estiver fazendo seus exercícios sozinho. Veja bem, eu disse sozinho, tá? Não em público, porque aqui a gente ainda está na fase da pesquisa, do estudo. Então, quando você estiver treinando o seu espelho, espelho meu, nosso querido exercício, você pode brincar de imitar suas referências. Você pode, por exemplo, falar tão entusiasmado quanto um apresentador que você gosta. Aí você pode intercalar o entusiasmo com um tom mais sério, mais pausado, de algum jornalista que você curte, por exemplo. No começo do treino, você vai tentar imitar o entusiasmo do apresentador e a seriedade do jornalista, e depois, com o passar do tempo, você vai encontrar a sua própria forma de falar. Vai ser o seu entusiasmo ou o seu modo de falar seriamente, de falar pausadamente. E vai ser essa forma que você encontrou que você vai usar em público ou em vídeos. A imitação você usa só para ensaiar, para pesquisar o seu jeito de fazer, o seu jeito de falar. Ou seja, as suas referências vão servir como inspiração para você encontrar a sua forma de se comunicar e não para você ficar copiando. Então, você tem que ser assertivo, tem que ser confiante, tem que falar com clareza, mas sem deixar de lado a sua essência, a sua personalidade, combinado? Mas por que é tão importante eu encontrar a minha forma de me comunicar? É importante porque para você envolver os seus ouvintes quando você estiver falando, é fundamental criar conexão. E a conexão verdadeira só acontece quando você é sincero, quando você é autêntico. A gente percebe quando alguém fala com a gente tentando ser uma coisa que não é, não percebe? Por exemplo, quando você está em uma loja, um vendedor fica forçando ali uma simpatia, te dando atenção em excesso, mas você se liga que ele está zero a fim de conversar, que ele só está fazendo o trabalho dele para tentar vender. Ou então você prova uma roupa que te deixou horrenda e o vendedor fala, nossa, ficou linda. Ou então quando você liga num call center e o atendente fica usando aquelas frases prontas para responder tudo que você pergunta ou para te passar uma informação, parece que você está falando com um robô. Nas duas situações está na cara que a pessoa não está sendo ela, não está sendo autêntica, e isso faz com que a gente se desconecte. Afinal, seres humanos se conectam com seres humanos. Essa é uma das frases que a gente mais usa aqui no Destrava, porque ela é muito importante e ela é muito verdadeira. Ainda pensando na conexão, uma coisa importante de ser dita é que se você decorar o roteiro da sua apresentação ou do seu vídeo sem antes estudar e ensaiar esse roteiro, é bem provável que o seu ouvinte também não se conecte com você. Mas Carol, eu fiz um roteiro super interessante, tem várias...
Mas Carol, eu fiz um roteiro super interessante, tem várias informações que interessam o meu público, tá super bem escrito. Eu sei. E mesmo que o seu roteiro seja maravilhoso, se você só decorar, não vai adiantar. Por quê? Porque o como você fala é tão importante quanto o que. O seu roteiro é o seu o quê. Mas não adianta você saber o que vai falar sem ensaiar o como você vai falar. Se você fizer isso, você cai na armadilha de ficar falando igual um robô, o famoso decoreba. E decoreba não conecta. Por quê? Porque não tem emoção, não tem autenticidade. Por exemplo, se eu te disser, você precisa conhecer a Disney, aquele lugar é mágico. Você ficou com vontade de conhecer a Disney? Provavelmente não. Agora, se eu disser, você precisa conhecer a Disney, aquele lugar é mágico. Você precisa conhecer a Disney, aquele lugar é mágico. As chances de eu te convencer da segunda forma que eu falei são muito maiores, né? Percebe? O que eu falei foi exatamente a mesma coisa, eu usei exatamente a mesma frase, eu só mudei o meu como. Viu como é importante? Eu não vou me aprofundar no como, porque esse não é o tema desse aulão, não daria nem tempo. Isso a gente aprofunda lá no Comunicador Confiante. Mas é importante que você saiba que o como também cria conexão e também dá autenticidade para sua fala. Te deixa menos decoreba e mais humano. E como eu disse, seres humanos se conectam com seres humanos. E quando eu falo em ser humano, eu tô falando em você ser você, com as suas qualidades e com seus defeitos. Sempre trabalhando para melhorar, claro, mas aceitando que você não é perfeito, que ninguém é perfeito e deixando de lado o nosso conhecido sabotador, mestre perfeccionista. Isso é fundamental, tá? Para criar conexão com as outras pessoas. E a gente só consegue deixar de lado o nosso mestre perfeccionista e ser a gente, ser autêntico, quando a nossa autoestima tá ok, quando a gente aceita quem a gente é. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder com muita sinceridade. Você já parou para pensar qual é a opinião, a percepção que você tem sobre si mesmo? Ela é positiva ou negativa? Você costuma se criticar muito? Você se sente inseguro ou incapaz de fazer as coisas? Você tem dificuldade em se aceitar como você é? Se a sua resposta for sim, pode ser que você tenha que trabalhar a sua autoestima. A autoestima está ligada aos sentimentos, aos pensamentos que a gente tem sobre nós mesmos. E o quanto você se aceita e se gosta. A autoestima envolve vários autos, como por exemplo a sua autoimagem, que é a maneira como você se vê, a percepção que você tem do seu corpo, da sua aparência, da sua voz. Eu sei que tem muita gente que tem questões com a própria voz. Ela envolve também o seu autoconceito, que é a opinião que você tem sobre si mesmo, sua autoconfiança, que é o quanto você confia em si mesmo, sua autoaceitação, o quanto você se aceita, sua autoeficácia, o quanto você acredita em si mesmo, e sua autovalorização e autorrespeito, que é o quanto você se valoriza e se respeita. Se algum ou alguns desses autos estiverem fragilizados, a sua autoestima também vai estar. Além de influenciar na sua comunicação, a autoestima influencia de forma positiva ou negativa todas as áreas da sua vida. Na sua vida pessoal, por exemplo, ela influencia na maneira como você se trata, se motiva, se valoriza, se respeita, se sente merecedor de conquistas, se aceita e como você busca crescimento pessoal. Na vida profissional, a autoestima influencia no quanto você acha que é capaz de realizar suas tarefas profissionais, na maneira como você lida com críticas de colegas de trabalho ou dos seus chefes, na forma como você se vê diante dos seus colegas. Você se vê igual a eles, ou você se vê inferior ou superior a eles. Ela influencia também nos objetivos que você pretende alcançar profissionalmente, na sua vida financeira e nos seus projetos futuros. Nos relacionamentos amorosos, a autoestima interfere no quanto você se sente seguro de si mesmo, merecedor de ser amado, capaz e confiante de estar ao lado de alguém especial sem se sentir inferior a essa pessoa. As pessoas que têm baixa autoestima, elas costumam ser inseguras, muito ciumentas, se vitimizam a todo momento e colocam a sua felicidade nas mãos do outro, nas mãos do companheiro.
A autoestima influencia também na qualidade de vida que você tem, na forma como você vive o lazer, cuida da sua saúde física, emocional, mental e busca ser feliz. Já na comunicação, a autoestima influencia no quão confiante você vai ser ao falar, na sua capacidade de argumentar e defender o seu ponto de vista, na sua capacidade de dizer não de forma assertiva, né, sem ser agressivo, e de se colocar com assertividade em qualquer situação, sem cair na passividade ou na agressividade extrema. Olha o tanto que a autoestima influencia. Antes de subir no palco, ou seja, de falar em público, dar palestras ou gravar vídeos, é muito importante que você olhe para sua coxia, que é como a gente chama olhar para dentro aqui no Destrava. E cuidar da sua autoestima é um passo fundamental para se tornar um comunicador confiante. Gostar de si mesmo, se autovalorizar e se respeitar é muito importante. É um fator determinante na sua relação com as outras pessoas e consigo mesmo. Eu te convido para parar um pouco e pensar sobre as seguintes questões. Como está a sua autoestima? Ela está interferindo de forma negativa em alguma área da sua vida? Sua falta de confiança para se comunicar pode estar ligada à sua baixa autoestima? Será? Agora que você pensou sobre essas questões, vamos trabalhar melhor essa autoestima? O primeiro passo para isso é buscar o autoconhecimento, ou seja, olhar para sua coxia, olhar para dentro, se conhecer. Você precisa identificar suas capacidades e limitações, seus pontos positivos e negativos, desenvolver autoconfiança e acreditar em você, desenvolver amor próprio e entender como as situações te afetam para aprender a lidar melhor com elas e fortalecer a sua autoestima. Olhando para sua coxia, você vai poder ressignificar conceitos negativos e reconstruir novas formas de ver as coisas. E um exercício legal para você fazer é o nosso querido espelho, espelho meu. Ele serve para várias situações. Aqui você vai fazer da seguinte forma. Você vai se olhar no espelho durante alguns minutos. Olha fixamente nos seus olhos, tentando ver sua alma mesmo. E tenta identificar os sentimentos que você tem por você. É muito fácil a gente identificar o que a gente sente pelos outros, o que a gente acha dos outros, mas raramente a gente faz isso com a gente mesmo. O exercício aqui é exatamente esse: se olhar, literalmente, e identificar o que você pensa de você. Você tem orgulho de ser quem você é? Você tem orgulho da sua trajetória? Você se acha um vencedor? Uma pessoa resiliente? Ou você tem vergonha de ser quem você é? Seja sincero. Se você perceber que tem orgulho de si mesmo, aproveita esse sentimento, use essa imagem positiva para se aceitar e fortalecer ainda mais sua autoestima. Além de identificar os seus pontos fortes, você também tem que identificar os seus pontos fracos. Quando a gente cria consciência dos nossos pontos fracos e a gente consegue identificar como eles estão atrapalhando a nossa vida, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. Então identifique seus pontos fracos sem ficar se jogando para baixo, tá? E trace um plano de ação com metas para melhorar esses pontos fracos. Por exemplo, vamos supor que você identificou que a procrastinação é um ponto fraco seu. Você precisa traçar metas para deixar de procrastinar. Como? Você vai fazer uma lista de algumas coisas que você está procrastinando e vai colocar um prazo para realizar cada uma dessas tarefas e vai se forçar a realizar dentro desse prazo. Pode ser uma coisa simples, tá? Eu vou usar um exemplo. Eu vou usar um exemplo pessoal aqui. A lâmpada da minha varanda queimou tem uns meses já e eu nunca lembro de comprar. Quando eu lembro, eu penso, depois eu compro e vou procrastinando. Se eu fizer uma lista e colocar a lâmpada nessa lista, eu vou ter que comprar essa lâmpada no prazo que eu mesma estipulei. Eu vou ter que cumprir esse prazo, mesmo que comprar a lâmpada não seja urgente, mesmo que eu não vá usar ela naquele dia. Isso faz parte do exercício de deixar de procrastinar, então tem que cumprir o prazo que você se colocar, beleza? Depois que você identificar seus pontos fracos e traçar metas para melhorar esses pontos ou superar, você vai voltar a focar nos pontos fortes. Você tem sempre que dedicar mais tempo para jogar luz naquelas qualidades que você tem e não nos seus defeitos, porque isso te dá confiança para melhorar o que não está tão bom. Lembre-se de se olhar no espelho e se acolher. Olha nos seus olhos,
Acolhe esse ser humaninho incrível que você é. Eu tenho certeza que você tem muitas qualidades. É só você olhar com carinho para cada uma delas. A gente percebe se nossa autoestima tá legal ou tá deixando a desejar quando a gente ouve aquela vozinha interna que fala o tempo todo com a gente, às vezes recriminando e julgando, às vezes elogiando. O que você andou ouvindo da sua voz interior? Se a sua voz interior é muito crítica e destruidora, provavelmente ela fica te falando: você não vai conseguir. Se você tentar, você vai quebrar a cara. Você já passou por isso e viu no que deu. Você é ridículo. Você não sabe o que está fazendo. O outro é muito melhor que você. Você é insignificante. Agora, se a sua voz interior é mais gente boa, ela vai te estimular, vai te dizer coisas como: você vai conseguir. Por que não tentar? Se você errou, não fica com vergonha, tá tudo bem errar. Tenta de novo. Pede ajuda. Transferindo essas vozes interiores para a linguagem do Destrava, a gente gosta de falar que dentro de nós habita um MC autossabotagem e um MC destravadão. O MC autossabotagem te fala as coisas como: você não vai conseguir, nem tenta porque vai dar errado, você não é bom o suficiente, nem faz porque não vai ficar perfeito, os outros são melhores que você, dentre outras coisas. Já o MC destravadão te fala: você vai conseguir, não tem problema errar, você é feito é melhor que perfeito, você é único. Os dois moram na nossa cabeça, tá? Do mesmo jeito que o MC autossabotagem pode te derrubar, o MC destravadão pode te levantar, te impulsionar a agir. Esses MCs são as nossas vozes interiores. E quando eu falo em voz interior ou voz interna, eu tô falando dos nossos pensamentos, daquilo que a gente sente a respeito de nós mesmos. E quem manda na sua voz interior é você. Se a sua voz interior vive te criticando, te gongando, você tem que treiná-la para que ela seja mais gente boa, para que ela te incentive mais. A qualidade da nossa voz interna reflete a nossa autoestima, porque a autoestima nada mais é do que o conceito que eu faço sobre mim. Se eu me vejo com bons olhos, a minha autoestima vai ser boa. Mas se eu me vejo como uma pessoa limitada, insegura, incapaz e péssima, a minha autoestima provavelmente vai ficar comprometida e, consequentemente, a minha comunicação também. Por isso a importância de fazer o exercício do espelho e reconhecer suas qualidades, se acolher e ouvir o MC destravadão. A imagem que a gente faz de nós também influencia na imagem que os outros têm da gente. Se você vive dizendo para os outros: eu não posso, eu não consigo, as pessoas vão acabar te vendo da mesma forma que você se vê. Agora, se você se colocar como alguém que é capaz, os outros vão te ver também como uma pessoa bem-sucedida, capaz. Como eu disse, você é o único responsável pela sua voz interior, só você pode controlá-la. Se você adequar essa voz, você vai ser capaz de pensar, agir e falar com assertividade e confiança. Você também melhora sua autoestima quando corre riscos e busca atingir metas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Isso faz com que você fique satisfeito consigo mesmo. Você pode melhorar a sua autoestima quando você é assertivo, quando você se posiciona diante da vida. Outra forma de trabalhar a autoestima é sendo tolerante e se perdoando, aceitando que você não é perfeito. Além do exercício espelho, espelho meu, eu vou te passar outros 3 exercícios que vão te ajudar a melhorar sua autoestima. Primeiro exercício: escreva uma lista com seus pontos negativos e positivos e com as suas capacidades e limitações, coisas que você tem mais facilidade e algumas coisas que você tem mais dificuldade. Se você tiver feito o exercício do espelho, espelho meu, escrever essa lista vai ficar bem mais fácil. Segundo exercício: escreva uma lista só das suas características positivas. O que você gosta em você. Grifa nessa lista todas as características que você acha que são mais marcantes, que você acha que são diferenciais, que você tem e que fazem você se destacar no trabalho, na vida pessoal. E terceiro exercício: escreva situações que te deixam desconfortável e que você percebe que abalam de alguma forma sua autoestima. Aí você vai olhar para essas situações e vai pensar: você tem como evitar essas situações? Se forem situações inevitáveis, pensa na melhor forma de passar por ela para que elas te abalem, de passar por elas
Tá uma maravilha aqui a minha conjugação verbal. Enfim, pensa em algumas formas de passar por elas sem que elas te prejudiquem tanto, sem que elas te abalem tanto. Agora, se for uma situação inevitável, aí você evita mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo, é mais fácil. É muito importante que você faça esses exercícios para dar um up na sua autoestima, porque se ela é baixa, é bem provável que você tenha dificuldade para se comunicar. Ah, e outra coisa, a pessoa que tem baixa autoestima costuma querer agradar os outros e costuma achar que as necessidades dos outros são mais importantes do que as suas próprias. E isso faz com que ela tenha dificuldade para quê? Para dizer não. Então, se você tem essa dificuldade, se observa com carinho para ver se isso não está ligado a uma questão de autoestima. Agora eu quero retomar um dos autos. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei de vários autos que estão ligados à autoestima? Eu quero retomar um deles, a autoconfiança. Ela é fundamental para você desenvolver sua habilidade de comunicação e de se tornar um comunicador confiante. Eu vou te ensinar aqui 7 passos para desenvolver sua autoconfiança. Primeiro passo, faça uma lista dos campos da sua vida que você quer se tornar mais confiante e imagine como vai ser quando você atingir o seu objetivo. Se você focar naquilo que pode dar certo e nos benefícios que isso vai te trazer, você vai ficar mais confiante. Você vai estar ouvindo o MC Destravadão, lembra dele? Segundo passo, divida seus planos em micropassos. Quando a gente olha o objetivo final, ele parece inalcançável, parece impossível. Mas se você dividir cada plano em passos bem pequenos, vai ficar mais fácil você ver os avanços que você está fazendo e isso vai te dar confiança e vai te motivar a continuar. Por exemplo, você quer gravar vídeos longos, com 1 hora de duração, mas você trava sempre que tenta gravar. Se sente inseguro, se perde, não consegue falar direito. Quando você olha para o seu objetivo final, que é gravar um vídeo de 1 hora, você acha que aquilo é impossível, porque você não consegue gravar um vídeo nem de 5 minutos. Então, para não desistir, o que você vai fazer? Você vai dividir esse plano em micropassos e ver o que você precisa fazer em cada etapa antes de passar para a próxima frase. Antes de passar para a próxima fase. Tcharam! Primeiro você vai gravar um vídeo de 1 minuto falando sobre um assunto que você domina. Falar 1 minuto é mais fácil do que falar 1 hora, né? Para gravar esse vídeo, você vai ver o que você precisa fazer para se sentir confiante. Vai escrever um roteiro? Vai falar como se estivesse falando com um amigo? Se prepara e grava um vídeo de 1 minuto. Você vai ver que 1 minuto rola, é possível. Aí você vai se animar e vai aumentar para 2. Vai aumentando aos poucos, se preparando, até que um dia você vai conseguir gravar um vídeo de 1 hora, 2 horas, quantas horas você quiser. Terceiro passo, pare de se comparar. Cada um de nós tem uma história. A nossa história de vida é única, com as nossas próprias facilidades e dificuldades. É muito injusto você ficar se comparando. Honre a sua história e cada obstáculo que você passou que te trouxe até aqui. Rever a sua própria história e ficar feliz por cada uma das suas conquistas ajuda muito. Então faz uma linha do tempo mesmo. Escreve lá tudo que você passou e que te trouxe onde você está hoje. E depois você vai visualizar o seu futuro, as suas metas. Você tem que valorizar a sua história. Você tem que ter orgulho de si mesmo. Quarto passo. Pratique a rotina da desansiedade, nossa queridinha. Se conheça, treine sua respiração, medite, pratique atividades físicas e alimente pensamentos positivos. A gente deu esse nome para essa rotina porque ela vai te ajudar a condicionar o seu corpo e a sua mente para que você se sinta menos ansioso e mais autoconfiante. Você pode escolher algumas dessas atividades, tá, que eu mencionei. Se conheça, treine sua respiração, medite, pratique atividades físicas e alimente pensamentos positivos. Para incluir na sua rotina, não precisa colocar todas. O mais importante é que você faça com frequência. É melhor você praticar 10 minutos por dia do que 1 hora uma vez na semana. Então 10 minutos por dia, todos os dias, do que 1 hora uma vez na semana.
Você pode ter duas versões, inclusive, da sua rotina. Você pode ter uma versão mais longa, para quando você estiver mais de boa, e uma versão mais curtinha, para quando você estiver com o tempo um pouco mais corrido. Quinto passo, vença a timidez e o medo do julgamento das pessoas. Como, Carol? Treinando os nossos famosos 5 Cs. Confia e vai, corra riscos, converse mais, conheça suas qualidades e critique-se menos. Primeiro C, confia e vai. A confiança vem através da ação, da aprendizagem, da prática. Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? No começo deu medo, mas depois que você aprendeu, conseguiu tirar as rodinhas e se sentiu mais confiante. A confiança para se comunicar, para vencer a timidez e o medo do julgamento funciona da mesma forma. Você tem que enfrentar a situação. Você vai descobrir que ela é muito mais difícil na sua cabeça do que fora dela. Então tenha iniciativa, dê o primeiro passo. Por exemplo, se você vive gravando stories e apagando porque fica com vergonha ou com medo de postar, vai lá e posta um story. Ele some em 24 horas, confia e posta. Segundo C, corra riscos. Isso significa se expor, dar a sua opinião. As pessoas autoconfiantes falam o que pensam, com assertividade, tá? Porque querem compartilhar, se envolver e se conectar com os outros. Quem se importa se você for criticado? Gente, existe mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Você não vai agradar todo mundo, assim como nem todo mundo vai te agradar. Então deixa a sua voz e as suas ideias serem ouvidas. Se exponha, saia da sua zona de conforto. Terceiro C, converse mais. Seja mais falador e expressivo em todas as áreas da sua vida. Puxa assunto. Quem é tímido, quem tem medo do julgamento dos outros, costuma não puxar assunto. Então puxa assunto. Seja no elevador, na academia, no farol, conversa com as pessoas. Quarto C, conheça suas qualidades. Aqui você vai voltar lá no exercício que eu te passei para dar um up na autoestima. Você vai escrever todas as suas qualidades e toda vez que você se sentir inseguro, você vai ler essa lista para lembrar o tanto que você é uma pessoa maravilhosa. Quinto C, critique-se menos. Os pensamentos críticos, eles podem causar um monte de dano emocional, eles podem roubar sua paz de espírito e destruir sua autoestima. Então, por favor, seja mais gente boa com você, pare de criticar tudo que você faz ou pensa em fazer. Esses foram os 5 Cs e se você treinar com frequência, você vai ver que eles vão te ajudar a melhorar a sua autoconfiança. Agora voltando para os passos, sexto passo, seja resiliente, não desista no primeiro obstáculo. Aqui eu gosto de falar uma frase clichê, mas sábia. É errando que se aprende. Se você errou, aprenda com seus erros, tente novamente. Uma pessoa resiliente consegue sair mais forte dos fracassos porque tem consciência dos seus erros e aprende com eles. Sétimo e último passo, ignore o mestre perfeccionista, por favor. A gente já falou dele, lembra? É aquele que prefere não fazer do que correr o risco de fazer e não sair tudo perfeito. Lembre-se, feito é melhor que perfeito. Se você aceitar que você não é perfeito, que ninguém é perfeito, você vai ter mais facilidade para ver as coisas que você fez com bons olhos e vai se tornar mais confiante. Seguindo esses 7 passos, você vai conseguir trabalhar sua autoconfiança, melhorar sua autoestima e dar um grande passo para se tornar um comunicador confiante. Sem autoestima, sem autoconfiança, não existe comunicação confiante. Então, bora destravar esses altos e começar a se olhar com mais carinho? Eu espero que você tenha gostado desse aulão dos destravados. No nosso canal do YouTube tem vários aulões sobre vários temas e se você quiser sugerir um tema ou se tiver alguma dúvida relacionada ao conteúdo desse aulão, comenta aqui embaixo nos comentários. Comenta embaixo desse vídeo que a gente vai te responder. Belezinha? Um beijo e até a próxima! Voltei para propor um desafio. Você vai pegar todas as informações que você aprendeu nessa aula sobre autoestima e comunicação confiante e você vai usar para treinar o C do corra riscos e para vencer o seu mestre perfeccionista.
Como, Carol? Você vai gravar um vídeo e vai postar nas suas redes sociais. Pode ser um videozinho curto, de 1 minutinho para postar nos Reels ou para postar no IGTV, se for um vídeo um pouco maior. Ou se você tiver muita vergonha, você pode começar com um story mais curtinho, que vai sumir rapidinho. Mas o importante é que você faça, que você vença essa barreira, que você tenha autoconfiança, grave esse vídeo e poste, tá? Pode ser um vídeo sobre o que você quiser, um assunto que você domina e que você queira compartilhar, uma curiosidade sobre você, uma história que você queira contar. Pode ser qualquer coisinha, qualquer coisa que você tenha vontade de colocar ali nas redes e não tenha tido coragem ainda. Marca o Destrava, que a gente vai lá olhar para conferir como anda aí essa sua autoestima, essa sua autoconfiança e essa sua comunicação confiante. Marca o Destrava e marca também hashtag Desafio do Destrava. Nosso Instagram, para quem não sabe, se você é novo aqui e não conhece a gente ainda, é @Projeto Destrava. Marca a gente que a gente quer conferir esse desafio, hein? Um beijo destravado!